Eu quero pregar um novo sermão sobre um tema que eu já utilizei e não consegui encontrar nenhum título melhor do que esse. A gente vai utilizar o mesmo título, mas debaixo de um entendimento diferente nessa noite. Eu quero falar sobre o medo. Alguém já sentiu medo em algum momento da vida aqui? Alguém já tomou decisões erradas por conta do medo? O grande desafio do medo é que muitas vezes depois que algo acontece, a gente olha e fala: eu deveria ter feito, deveria ter entrado, deveria ter agido, deveria ter ousado. Mas depois que algumas janelas de oportunidade passam, por mais que você possa reavaliar como poderia ter feito diferente, aquilo já se perdeu, já se foi. E o medo, ele é interessante porque ele conecta crentes e não crentes. Você pode ser apaixonado por Jesus, ou você pode ser descrente, e ainda assim o medo faz parte da nossa natureza. Ele é inerente à nossa vontade. Precisamos aprender a lidar com o medo. Mas a palavra fala a respeito de uma nova natureza, e a partir dessa nova natureza existe um revestimento, e a partir desse revestimento existe uma nova autoridade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. O tema da mensagem de hoje é: você não foi criado para viver com medo. Me ajuda a pregar, fala para alguém perto de você: você não foi criado para viver com medo. Sabe, o medo é uma das armas mais antigas do inferno. Na verdade, o medo entra em cena quando o pecado entra em cena. A gente foi implantado num jardim, havia proteção, provisão, cuidado, havia acesso, intimidade, revelação. Irmão, olha para mim, quando você quiser entender qual é o plano original de Deus para mim, você não precisa acessar o futuro, você precisa voltar na origem. Tem uma pregação minha alguns anos atrás, que o tema dela é Back to the Future, e eu falo que tudo o que precisamos saber sobre o nosso futuro já foi escrito na nossa origem. Qual é o plano de Deus para mim, pastor? Qual é o projeto de Deus para minha casa? As mesmas realidades que a gente tinha no jardim. No jardim havia cuidado, havia provisão, havia intimidade, havia revelação. No jardim, todos os dias, crescíamos em entendimento de quem Deus era e o que Ele tinha para nós. No jardim havia alegria na presença. Sabe o que o salmista diz? Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Essa alegria na presença, ela vem desde o jardim. Quando o homem ouvia os passos de Deus, ele se alegrava porque ele sabia: o Pai veio para se encontrar comigo. Mas a Bíblia diz que quando o homem peca, pela primeira vez depois da queda, quando o homem ouve os passos de Deus no jardim, ao invés de se alegrar, ele sente algo que era novo, ele sente medo. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que quando Deus se aproxima, Ele não questiona Adão sobre o que Adão fez. Ele pergunta para Adão aonde Adão está. Ele não fala: Adão, o que você fez? Ele fala: Adão, onde você está? Porque quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Adão olha para si e percebe: pela primeira vez eu estou me escondendo do meu Criador. Pela primeira vez a voz de Deus gerou em mim medo e não alegria e expectativa. Quando Deus pergunta para Adão aonde ele está, não é porque Deus precisava da resposta, é porque Adão precisava dela. Pela primeira vez, um drive novo foi instalado sobre uma nova plataforma. A natureza, depois do pecado, carregava algumas características que a natureza antes do pecado não carregava. Eu lembro que eu estava internado em 2017 e eu assisti um filme durante 35 dias de internação. Eu sou apaixonado por filmes. Irmão, eu gosto tanto de filmes que quando eu era novo eu recebia algumas cestas de chocolate da locadora, só para você entender o nível. Eu fui top 10 da locadora muitas vezes. Provavelmente minha foto estava ali no bastidor da locadora. Eu era alguém que batia todos os recordes. E eu lembro que eu fui internado, e aí eu estava no CTI. Depois me levaram para um quarto, e quando eu entrei no quarto tinha um ar-condicionado, uma TV e uma maca. Eu falei: eu posso ficar aqui por meses. E aí Deus falou comigo de forma bem clara: deserto não é lugar de distração, deserto é lugar de aprendizado. Não se distraia. E aí eu assisti um filme por 35 dias. E esse filme se chama Beleza Oculta. Se você não assistiu,
assista. Se você está online, só não assista durante o culto. Deixa o culto terminar e você aluga, ok? E esse filme com Will Smith, ele começa falando algo, Johnny, no início que para mim explodiu a minha mente. Ele fala que existe algo que conecta toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. Se tornou o capítulo do meu livro que foi escrito durante a minha internação. Ele fala: todos temos preocupação com o tempo. Todos temos o desejo e a expectativa de sermos amados. E todos temos um desafio de lidar com a morte. Irmão, eu lembro que eu parei o filme e eu falei: tem alguma revelação nisso aqui, isso aqui é muito bom. E aí Deus falou comigo: dessas 3 coisas, filho, só uma delas estava disponível no jardim antes do pecado: só o amor. O homem não tinha relação com o tempo, porque fomos feitos eternos como o nosso Pai eterno é. E o homem não tinha que lidar com a morte, porque a gente não foi feito para perder ninguém. Você sabe por que o luto dói tanto? Porque o luto vai de encontro à nossa natureza original. A limitação da vida na terra é estabelecida depois do pecado. A Bíblia diz que depois que o homem pecou, fomos expulsos do jardim. A mulher então passa a sentir dores de parto. Agora a gente vive do nosso suor. Ou seja, até aquele momento o homem ele não semeava para colher, ele colhia para replantar. O favor de Deus foi a base inicial do jardim. Mas a partir do pecado agora é estabelecido uma dinâmica de esforço. Se você não trabalhar, não tem. Se você não semear, não colhe. Alguém está comigo? Diga amém. E aí Deus então estabelece o limite do homem: de 120 anos não passará. Então o amor, o tempo e a morte fazem jus a uma mudança de natureza. No jardim acessávamos o amor, nos movíamos em amor, tínhamos a revelação do amor, mas depois do pecado conhecemos o tempo e a morte. Por que a gente sente medo? O medo é uma expressão de incapacidade. O medo deixa bem claro o que eu não consigo, o que eu não posso, o que eu não tenho, o que eu não sei. É como um pai que tem um filho doente, a gente tem medo de perdê-lo. É como um momento desafiador na tua empresa, no teu negócio, você tem medo de sucumbir. É como uma crise na tua empresa, você tem medo de quebrar. Mas é nesse lugar que a gente precisa acessar aquele que é a fonte de todas as coisas. Tudo que me falta escorre de Jesus. Eu preciso de provisão, ele se apresenta como Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu preciso de cura, ele se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu me sinto só, ele se apresenta como Emanuel, Deus conosco, Deus de perto. Eu estou em meio a batalhas, ele se apresenta como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ele é o estandarte que vai à frente das nossas batalhas. Para cada uma das minhas debilidades existe uma faceta do caráter de Deus que se revela como a provisão naquilo que me falta. Alguém está comigo? Diga amém. Então o medo é um desafio, mas pode se tornar um convite. Todas as vezes que eu sinto medo, eu preciso acessar no caráter de Deus aquilo que eu preciso para vencer aquilo que está diante de mim. Talvez você me ouve e você vai dizer: pastor, o meu medo hoje é perder o meu casamento. Eu quero te apresentar o maior interessado em manter a tua aliança de pé, o Deus que te viu quando ninguém via. Talvez alguém vai dizer: pastor, o meu medo é desanimar na fé, é apostatar, é desviar. Eu quero te apresentar nessa noite o Deus que te amou primeiro, que te viu primeiro e que entregou o seu único filho para que você pudesse crer, não perecer e ser salvo. Alguém vai dizer: pastor, eu tenho medo de não viver as promessas. Eu quero te apresentar aquele que a Bíblia diz que é fiel para cumprir o que prometeu. Aquele que a Bíblia diz que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero te revelar aquele que tem uma natureza imutável. Aquele que não gera alguma expectativa, que não tem a intenção de suprir. Irmão, não há nenhum tipo de medo que você carregue que não haja em Jesus uma expressão para anular todo medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Por que o medo é tão preocupante? Porque o medo, ele não só gera paralisia, o medo gera distorção. Olha para mim. O medo não só te faz parar, mas mesmo enquanto você está em movimento, ele pode te fazer enxergar as coisas diferente de como elas são. A distorção fez com que espias
que visualizaram a terra prometida tivessem dúvida se de fato poderiam acessá-la. Você percebe? Eles estavam lá. O problema deles não foi a travessia. Eles viram a terra. O problema deles não foi visão. Mas o medo distorceu as coisas como elas realmente eram. Você imagina que um Deus que nos trouxe até aqui, 40 anos no deserto, tantas crises, tanto escape, tanto livramento. O Senhor fez pão descer do céu. O Senhor não deixou nossas roupas se gastarem. O Senhor nos livrou das mãos de Faraó. O Senhor enviou pragas para que o Faraó, mesmo com o coração fechado, nos liberasse. O Senhor abriu o mar e ainda assim, espias por conta do medo, olharam para a promessa e não acessaram ela. Irmão, olha para mim. Não podemos subjugar os feitos do medo. O medo fez um povo eleito não entrar numa terra prometida. O medo faz muitos homens de Deus apaixonados por Ele viverem uma vida comum. Tiago diz que pecado não é só o mal que eu cometo, mas o bem que podendo fazer não faço. Você sabe qual que é o pecado de alguns de nós por conta do medo? Aceitamos a construção de uma vida ordinária, mesmo carregando dentro de nós uma unção para viver uma história extraordinária. Aceitamos a ideia de sermos homens comuns, passando pela terra sem deixar marcas, mesmo tendo sido ungido pelo Senhor, para fazermos em nome dele grandes feitos e mudarmos a história. Por isso que eu amo quando Martin Luther King diz aquele discurso que se tornou tão icônico: I have a dream. Eu tenho um sonho. Alguém que sonhou um sonho de Deus fez uma geração passar a sonhar. José, ele falou: eu tenho um sonho. Deus me deu uma visão e agora toda uma geração passou a sonhar os sonhos de um sonhador, porque ele foi ousado, não olhou para os desafios, não se limitou àquilo que era possível, mas debaixo de uma visão de Deus, ele creu naquilo que era inacreditável. Foi assim com Neemias. Neemias ouve relatos da sua cidade natal. A cidade está destruída, as muralhas fortificadas foram desfeitas, e a Bíblia diz que ele chora. Você está comigo, irmão? Primeira coisa que acontece, Neemias ouve e ele se senta para chorar. Aí em seguida ele se ajoelha e ora. Ele clama, ele pede, ele ora, ele intercede. E a Bíblia diz que depois ele se levanta e age. Eu lembro que essa mensagem mudou a minha vida. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Essa mensagem mudou a minha vida. Os 3 níveis de Neemias diante de uma crise. Primeiro, ele se senta e chora. Você não vai resolver um problema que não dói em você. Você não vai dar destino a algo que não te incomoda. Você não vai ser a solução de algo que para você não é um problema. Davi derruba um gigante porque um exército inteiro ouvia o gigante profanando o exército de Deus, mas não se incomodava mais. Porque Davi fez o que ninguém fez? Porque para Davi era inaceitável alguém vulgarizar o povo de Deus. Você não vai resolver algo que não te incomoda. Eu lembro de uma mensagem que eu ministrei algum tempo atrás sobre autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Meu casamento é um lixo, mas eu tolero. Minha vida com Deus é um lixo, mas eu tolero. Meu conhecimento de quem Deus é e das minhas promessas são um lixo, mas eu tolero. Você é responsável por tudo que você tolera. Primeiro nível de Neemias, ele ouve, se senta e chora. Existe consciência. Ele entendeu, algo não vai bem, algo não está legal. Segundo nível, ele se ajoelha e ora, porque ele entendeu, se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Se o Senhor não me enviar, sozinho eu não consigo. Se o Senhor não abrir o coração do rei, eu não tenho provisão, liberação, eu não tenho como ir. E aí a terceira etapa, que é onde muitos de nós muitas vezes fracassamos, ele se levanta e age. O que vai mudar a história do Brasil não é a teologia dos púlpitos, é uma fé prática. Quantos púlpitos falam sobre milagres, mas a gente não vê na congregação nenhum deles? Quantas pessoas falam sobre tocar os 7 montes, mas quando alguém fura a bolha, é perseguido pela própria religião?
O que vai mudar a história não é o quanto falamos a respeito da mudança, mas é quando isso de fato começa a nos incomodar a ponto de nos levantarmos para sermos a igreja que a gente sonha, para fazermos aquilo que a gente acredita, para vivermos aquilo que a gente carrega. Alguém está comigo? Diga amém. Então Neemias rompe com medo. Havia medo dos inimigos, mas ele construiu a despeito do medo. Irmão, olha para mim. Havia medo dos levantes, mas ele continuou a despeito do medo. Havia medo das retaliações, mas ele continuou a despeito do medo. A Bíblia diz que Neemias pega então as famílias e ele faz de uma forma que foi tão poderosa. Ele coloca as famílias juntos na construção. Homens edificavam as muralhas com uma mão e defendiam a sua família com a outra. Neemias está estabelecendo um princípio. Quando nós entendemos que é pelas nossas famílias que estamos lutando, vamos continuar fazendo apesar do medo. Irmão, não tem nada melhor para te fazer continuar construindo, crendo, avançando, do que entender que a sua família depende daquilo que você carrega. Eu preguei algumas semanas atrás uma mensagem que se chama Sem Tempo para Desistir. André, você não está cansado? Não, eu não estou cansado, eu estou exausto. André, você não desanimou? Não, eu não desanimei. Eu cheguei ao ponto de quase desistir, mas eu não posso parar, porque há sobre a minha casa uma palavra, e há uma geração depois de outra geração que ouvirá a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. Aleluia! 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 Cansado, frustrado, ferido, mas você não pode parar. Cercado, desanimado, coagido, mas você não pode parar. Em alguns momentos setado, flechado, marcado, mas você não pode parar. Porque maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Vamos, alguém aqui nessa noite? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode dar um brado de liberdade nessa noite. Aleluia. Aleluia. A batalha contra o medo não é só uma batalha emocional, é uma batalha espiritual. Não se trata com remédio. Ela também tem a ver com intercessão. A batalha contra o medo não é só sobre terapia, mas também é sobre congregar, sobre ouvir a palavra, sobre se alimentar do nosso futuro, sobre ouvir a respeito do nosso destino profético, sobre ser relembrado a respeito daquilo que nos dá esperança. Quantas vezes foi a Késia que me manteve de pé e me lembrou que eu, cansado, estava querendo esquecer. Quantas vezes uma mesa de destino, um amigo, um conselho. Quantas vezes lá no rancho, sentado em torno de uma fogueira, alguém liberou uma palavra que sem saber para mim foi bálsamo. Quantas vezes, irmão, a mesa certa te coloca de pé, te anima. Por isso que a Bíblia diz: não caminhe segundo o conselho dos ímpios, não se sente na roda dos escarnecedores. O escárnio gera morte. O conselho mau te leva para um lugar ruim, mas aquele que caminha segundo um conselho de sabedoria encontra a vida. É como um poço de água fresca no meio do deserto. No meio de uma travessia cansativa, Deus vai levantar pessoas que vão te dar a palavra certa na hora certa. Eu estou profetizando. O Senhor vai te colocar nas mesas certas. O Senhor vai te cercar de amigos certos. O Senhor vai te apresentar os amigos dele. Os amigos de Jesus estarão ao redor da tua mesa. E o Senhor vai limpar mesas. O Senhor vai remover sem que você precise se expor. Sem perceber, alguns vão sair e outros vão chegar. Sem perceber, Deus vai transicionar estações. Deus vai transicionar agendas. Deus vai transicionar motivações. Quem sabe a raiz do medo não tem sido você se alimentar tanto daquilo que é natural, a ponto de você se esquecer de uma promessa sobrenatural. Ei, a notícia da terra sempre será sobre algo quebrado, algo falido, algo escasso, mas há uma boa nova no céu. E a boa nova no céu é: não há crise, não há escassez, não há morte, não há choro, não há luto. O nosso rei está preparando uma morada para nós, e naquele grande dia ele virá nos buscar.
Aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Jesus. Aleluia. Entenda isso. Seu inimigo não precisa parar você. Ele só precisa intimidar você. Nem sempre ele vai usar armas poderosas. Nem sempre ele vai usar estratégias milenares. Ele só precisa acessar o teu coração. Porque um homem com medo esquece quem é. E quem esquece quem é não manifesta o que carrega. Guarda isso aqui, irmão. Eu lembro que um tempo atrás eu vi algo que me chamou a atenção. Pegaram um elefante que pesa algumas toneladas e amarraram ele em um lugar, e ele tentava sair e não conseguia, e ele tentava sair e não conseguia, até que eles conseguiram, olha para mim, pega isso, eles conseguiram deformar o entendimento dele a respeito da própria identidade. E aí depois que eles chegam nesse lugar, eles brincam amarrando elefantes em cadeiras plásticas. Você já viu aquela cadeira de bar? E eles falam, nunca mais ele sai daqui, porque nós conseguimos fazer ele acreditar que não consegue. O inimigo da nossa alma não precisa te fazer não conseguir. Ele só precisa fazer você acreditar que não consegue. Ele não pode cancelar uma herança estabelecida em Cristo sobre você, mas ele precisa fazer com que a tua mentalidade te faça andar como escravo e não como filho. Ele não pode cancelar o que foi liberado sobre você, mas ele pode deixar você tão confuso a ponto de ouvir tantas coisas e se esquecer do que não deveria esquecer. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, essa frase do Bill Johnson. Ele diz que o nosso desafio com a fé não é a incapacidade em ouvir a voz de Deus, mas é a nossa disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. O desafio de uma grande parte de quem me ouve aqui não é me ouvir. O desafio de uma grande parte de quem congrega aqui não é de aceitar que a palavra de Deus é real. O nosso problema é quando na segunda-feira outras palavras são misturadas à palavra que ouvimos da boca de Deus, e aí entramos em dúvida. E nessa batalha precisamos escolher, quando formos equalizar a quem ouvimos, o que ouvimos, qual dessas vozes vai ter a primeira parte? O que Deus fala a teu respeito, ou o que outros dizem sobre quem você é? O que o Senhor diz a teu respeito, ou o que alguns resultados e números dizem a respeito de quem você é? Não há nada mais convidativo, principalmente em tempos como os que a gente vive, do que estabelecer uma identidade própria a partir de uma validação social. A gente é validado pelo número de seguidores, a gente é validado pelo carro que dirige, a gente é validado até pelo tamanho da igreja que lidera. E quando métricas exteriores começam a definir aquilo que a gente carrega, a gente tem um grande problema. No tempo da boa safra, a validação nos faz voar alto, mas no tempo da crise, a rejeição nos faz desejar a morte. No meio do Covid, bilionários que se tornaram milionários tiraram a sua vida, não porque não eram ricos, mas porque não compunham mais uma lista fútil de homens que tinham bilhões. O que eu quero propor nessa noite, irmão, é que você não foi criado para viver com medo. Você não foi criado para viver pelo que sente. Você não foi criado para viver pelo que vê. Você não foi criado para viver pelo que acha. Você não foi criado para viver pelo que dizem. Você foi criado para viver segundo uma palavra de Deus. E aquele que começou a boa obra é fiel para concluir aquilo que começou. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa pregação? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode dar um brado de liberdade. Aleluia. 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 Hoje está um pouco calor aqui, vocês estão sentindo? A gente estava com uma reserva muito baixa de diesel e a gente precisou ligar bem em cima da hora para poder ter diesel para o culto. Então se você está sentindo calor e quiser semear diesel na casa, seria poderoso, amém? Fica a dica. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmão, olha para mim. Paulo envia uma carta para Timóteo à beira da morte.
ele está preso, ele está cativo, e ele está enviando para o seu pupilo uma carta que vai muito além de um conselho. Paulo está liberando sobre Timóteo uma revelação. Ele está dizendo: Deus não nos deu, igreja, olha para mim, Deus não nos deu, Timóteo, espírito de covardia. Em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, se não foi o Senhor quem nos deu espírito de covardia, nós não deveremos carregar esse espírito, não vem de Deus para nós. E aí ele conclui dizendo: mas Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. O entendimento da origem dos espíritos faz com que a gente discina o que é para carregar e o que é para repreender. Você sabia que existe o Espírito Santo de Deus, mas existem vários outros espíritos também? Espírito de intimidação, espírito de manipulação. Existem espíritos que vêm para oprimir, existem espíritos que vêm para roubar, para matar, para destruir. Existem espíritos que vêm para dividir. Nesse texto, Paulo cita o espírito de covardia. O que ele está dizendo é: se Deus não te deu, você não deve carregar. Você pode levantar sua mão direita e declarar isso nessa noite. Diga: se o Senhor não me deu espírito de covardia, diga: eu não vou carregar. Diga: o Senhor me deu poder, o Senhor me deu amor, o Senhor me deu equilíbrio. Diga: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e debaixo da unção do Senhor eu sou imparável, eu sou invencível, eu sou inquebrável, eu sou inabalável. Declare com autoridade, diga: debaixo da unção do Senhor eu avançarei, em fé edificarei. Eu e a minha casa estaremos guardados, protegidos, blindados, ungidos, e debaixo da unção do Senhor avançaremos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, celeiro, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Aleluia! 1 João 4 diz: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Nem toda vontade que eu tenho é uma vontade que nasce do Senhor. Nem todo pensamento que eu carrego é um pensamento que nasceu de Deus. Nem tudo que eu acho é algo que nasceu de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tem vezes que a gente acha que o medo é zelo. Irmão, olha para mim. Tem muito homem medroso achando que se tornou zeloso. Não, pastor, o tempo, a sabedoria, a experiência me faz ser zeloso. Não, talvez você seja só alguém medroso que não quer depender de um milagre, por isso prefere não se lançar. Por isso você sempre adia algo que Deus te pediu para fazer, porque parece sabedoria. Eu conheço muitos líderes, muitos pastores, que há décadas profetizam aquilo que a congregação não vive, porque falam sobre uma fé ousada, mas não tem coragem de ousar. Falam sobre o Deus que provê, mas não tem coragem de depender da provisão de Deus no meio de uma travessia no deserto. Não adianta ensinar o pão que desce do céu, se em algumas jornadas, quando Deus nos manda abrir mão de um lugar conhecido para nos lançar no novo dele, preferimos ficar com as cebolas do Egito do que comer o pão do céu no deserto. Alguém está comigo? Diga amém. Quantas vezes Deus nos diz: saia, recomece, e a gente prefere ficar no lugar conhecido do que se lançar no extraordinário desconhecido de Deus. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Alguém está recebendo algo aqui nessa noite? O novo de Deus é desconhecido, mas nunca será incerto. Pega isso aqui, deixa você digerir isso dentro de você. O que é algo incerto? Não dá para saber se vai vingar, se vai parar de pé, se vai se manifestar, se vai acontecer. É incerto. Agora, e quando Deus te manda fazer algo? É desconhecido. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração do homem.
Ou seja, de forma natural eu não consigo entender o que Deus está fazendo, mas de forma sobrenatural eu tenho plena convicção: o Senhor já preparou um caminho de milagres. O Senhor vai fazer algo inédito. Alguém está comigo? Diga amém. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. É incerto? Não, mas é desconhecido. A terra é nova, o jeito de Deus fazer é novo, o lugar é novo, o povo é novo. Mas Deus fez de um homem casado com uma mulher estéril um pai de multidões no meio do deserto. Cara, isso é muito forte. José recebe um sonho, é vendido pelos irmãos porque ele cometeu o pecado de carregar um sonho maior do que o lugar que ele estava plantado. Ele é arrancado, lançado num poço, é feito cativo, é feito escravo. É incerto? Não. O governador do Egito está sendo forjado nos processos, mas é desconhecido. O que acontece quando eu for para a casa de Potifar? O que acontece depois que a mulher de Potifar me enganar? O que acontece depois que o padeiro e o copeiro tiverem uma revelação a partir daquilo que o Senhor me mostrou? Isso é desconhecido, mas não é incerto. José, o governador do Egito, está sendo forjado no meio dos seus processos. Olha para a história de Jesus. O Verbo encarnado foi escorraçado, humilhado, transpassado, teve sede, pediu água, deram um vinagre para ele beber, e ele bebeu, não cuspiu. O Filho de Deus teve suas vestes repartidas, zombaram dele. O que vai acontecer é desconhecido. Ninguém tinha ideia de como seria, mas a palavra já dizia, vai acontecer. O Espírito invadirá o Hades e da morte ressurgirá o Filho de Deus. E aí é feita uma pergunta que eu amo: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Cristo ressuscitou. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos celebrar. Alguém pode celebrar a ressurreição aqui nessa noite? Aleluia. O louvor pode subir para parecer que está acabando. Sobe, por favor. É desconhecido. Nunca aconteceu daquele jeito, mas não é incerto. Deus já havia predito pelos profetas, nos salmos. Deus já dizia o que aconteceria com seu filho, e aconteceu. Irmão, olha para mim, eu vou finalizar aqui. Deus já disse também coisas a teu respeito. Algumas já aconteceram, outras vão acontecer. O salmista diz: o Senhor escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Irmão, todo medo é uma expressão de dúvida. Olha para mim e guarda isso. Todo medo é uma expressão de dúvida. Qual que é o teu medo? Eu tenho medo de quebrar. Você tem dúvida se Deus vai prover. Pastor, eu tenho medo de não viver as promessas. Você tem dúvida se Deus vai cumprir. Pastor, eu tenho medo dos meus filhos não amarem Jesus. Você tem dúvida se crescendo no caminho do Senhor eles vão permanecer quando crescerem, para não se desviarem dele. Todo medo é uma expressão de dúvida. É por isso, irmão, que caminhar com medo é um desrespeito à nossa fé. Porque ou nos movemos pelo que tememos, ou nos movemos por aquilo que cremos. Eu sinto medo, mas eu não sou o que eu sinto. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu vou viver cada promessa que o Senhor me fez. Vamos, alguém aqui nessa noite? Você pode ficar de pé no seu lugar. Celebra Jesus mais forte se você crê nisso. Vamos, exalte Jesus mais alto se você recebe essa palavra. Vamos, celebrar. Alguém pode fazer barulho aqui nessa noite? Aleluia. 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 Queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu queria pedir para que ninguém se movesse agora. Voluntários, famílias, por favor, não se movam. Esse é o momento mais importante do culto. Eu quero profetizar sobre você
E eu creio que o Senhor vai fazer algo novo a partir de hoje. Daqui a alguns meses, alguns vão dizer: pastor, naquele dia Deus mudou a minha história, Deus invadiu a minha casa, Deus mudou minhas vestes, Deus me revestiu de ousadia. Vamos, alguém aqui nessa noite? Vamos onde estão os avivalistas? Levante a sua